Oi, amada, paz do Senhor. Eu não esqueci de você, viu? É porque os dias estão corridos mesmo, é muita coisa, é muita coisa para fazer, organizar. E eu tô aqui com a casa cheia de pó. Pintar minha casa, eu preciso organizar ali, mas quando eu começo a mexer, aí eu tenho coisas para responder aqui no WhatsApp, aí a gente não sabe o que que faz, né? Eu sempre brinco, eu falo, Deus, o senhor tinha que me dar aquele relógio do Ben 10. O relógio aquele desenho do Ben 10, ele bate no relógio assim e multiplica ele por 10. Eu falei assim, eu tô precisando desse relógio, só não tem como se eu arrumar um relógio desse pra mim. Precisava multiplicar por 10, não. 3 Ana Paula resolvia o meu problema. Eu e mais duas, tava ótimo, né? Mas brincadeiras à parte, eu fico muito feliz, né? Que você tenha. Eu gosto muito quando as pessoas que entram em contato com o canal, né, que vê uma palavra, alguma coisa, eles vêm atrás de mim, pedem para falar comigo, para que possa se inteirar mais acerca do assunto. E eu gosto de aproveitar essas coisas assim, esses ganchos, para também trazer uma, um, uma reflexão, uma palavra acerca disso, botar no canal, porque pode, a sua dúvida, aquilo que você gostaria de saber, pode ser também, né, algo que uma pessoa também queira saber. Só que tem muitas pessoas que se calam e não perguntam, e tem gente que pergunta, né? Então eu quero aproveitar esse áudio em que eu vou estar te respondendo aqui pelo WhatsApp. E aí eu quero também colocar lá no meu canal. Então eu vou evitar falar teu nome, vou evitar esse tipo de coisa para não expor, né? Mas é isso. Bom, você me pergunta como é o processo de cura da dependência emocional, né? Eu tive falando sobre a dependência emocional, que quando ela é muito grave, ela pode até levar uma pessoa a cometer o suicídio, né? Tem esse vídeo lá, você assistiu e tudo, mas não era bem a pergunta, pelo que eu vi, não é bem a pergunta que você quer saber. Você quer saber como é esse processo de cura. Olha, eu vou falar de mim, né? Porque eu creio que o processo, assim, os processos são muito parecidos. Mas Deus trabalha de formas diferentes em cada pessoa, né? Porque você tem uma estrutura, eu tenho outra, você tem um dado problema em numa área mais do que eu tenho um problema a mais em uma área que você. Então, como somos seres diferentes, Deus vai tratar conosco de maneira diferente. Mas eu vou te dizer aquilo que eu já vi Deus fazer em outras pessoas, fez em mim, fez em outras pessoas, que eu vi que é mais ou menos por esse norte. Bom, primeira coisa. Para haver uma cura na sua vida, qualquer cura, qualquer tipo, não só da dependência emocional, mas qualquer cura na sua vida, né? Seja de carência, seja problema com o pai, com a mãe, qualquer cura. Primeiro você precisa reconhecer que você é doente, tá? Não é muito diferente de quando você vai para um consultório médico. Você chega no médico, fala, doutor, eu tô com uma dor aqui. Quando eu respiro, dói. Eu sinto dores de cabeça. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. E você vai falando como que você se sente pro médico. Aí o médico vai fazer os exames, não é assim? E aí ele fala, você tá com isso. Como que você reage a respeito disso? Você vai acreditar, porque o médico te mostra os exames, o médico é uma pessoa qualificada para isso. Você acredita que você realmente está com aquela enfermidade. Aí você vai fazer o quê? Se submeter a um tratamento, ok? Você vai se submeter a um tratamento. Nesse tratamento, você vai ter remédios, você vai ter que renunciar a certas coisas. Coisas que você gostava de comer, você não vai poder comer porque não pode misturar com os remédios. Ou coisas que você gostava de beber, você não vai poder porque não pode misturar com o remédio porque dá reação. E aí você vai fazer uma renúncia de coisas para se submeter ao tratamento, certo? Você vai tomar remédio
um gosto ruim, você vai a tomar um remédio que te dá um efeito colateral. Igual uma vez, eu tava com um problema de urina, uma infecção de urina, e aí o médico, eu não sou daquelas que toma remédio sem prescrição médica, não, a não ser remédio para dor de cabeça, assim, Anadol, Doril, essas coisas, né? Mas eu não tomo nada para nada sem ir no médico, porque eu morro de medo dessas coisas. Eu sei que não, é bem perigoso. E eu fui ao médico, fiz o exame, falei assim, Ana, você está com infecção grave de urina, nós precisamos combater essa bactéria, você vai tomar esse remédio. Eu não lembro o nome do remédio, mas eu sei que esse remédio me deixou com uma dor no corpo. Parecia que eu estava com dengue. As minhas juntas doíam, tudo em mim doía. E quando eu fui na farmácia conversar com a farmacêutica, eu falei assim, Ana, é o efeito colateral. Apesar de não estar na bula, muitas pessoas chegam aqui na farmácia, e ela é minha amiga, a Roberta. Ela é farmacêutica formada. Ela falou assim, muitas pessoas chegam aqui na farmácia e me reclamam desse sintoma. Algumas pessoas têm essas reações que você tem, mas é a reação do remédio. Você vai tomar durante 7 dias, você vai sentir dor durante 7 dias, mas quando você suspender o medicamento, vai parar as dores. Isso é um efeito colateral de certo o seu organismo, ele tem essa reação quanto a algumas substâncias que estão inseridas dentro do composto do remédio. Aí eu falei, tá. Então eu tive que suportar essa dor durante 7 dias, enquanto foi, porque eu não podia parar de tomar o remédio. Porque o remédio iria combater a bactéria que estava causando a infecção de urina, né? Então, a mesma coisa somos nós. A mesma coisa é o processo da cura emocional, é um tratamento. Só que vai ser um tratamento à base de quê? À base de oração, à base de jejum e à base da palavra. Por quê, Ana Paula? Por que isso? Porque sem a palavra de Deus, sem nos submetermos à palavra de Deus, não há transformação do nosso comportamento. Qual que é o grande problema da pessoa que é dependente emocional da outra? É porque ela começa a idolatrar o relacionamento. Ela começa a idolatrar a pessoa. O que é idolatria, Ana Paula? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no seu coração. Não, mas ele não toma o lugar de Deus. Não? Não? Você acha que não? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É porque você tá indo no médico, o médico é Deus, Deus está falando com você, olha, você tá idolatrando esse cara. Esse cara tá tomando lugar de mim na sua vida. Ah, não, Deus, não, eu amo o Senhor, mas eu não vivo sem ele. Eu amo o Senhor, mas eu penso no Senhor muito menos do que eu penso nele. Toda a minha felicidade, todas as minhas conversas, tudo aquilo que eu quero, tá envolvido ele. Tá envolvido ele. E o Senhor está em segundo plano. Mas isso não quer dizer que eu estou idolatrando. Então, você é como se você estivesse indo no médico, o médico te esfregando o exame na cara, te mostrando por A mais B que você está com aquele tipo de enfermidade. Você fala, não, senhor, não sabe o que o senhor está falando, não. Eu não tenho isso. Essa pessoa vai ser curada? Não, porque ela não vai se submeter ao tratamento. E nós precisamos nos submeter ao tratamento, que é o quê? Oração, jejum e palavra. Quando nós sabemos e nós nos qualificamos como uma pessoa dependente emocional, primeiramente, a gente tem que falar, eu preciso que Deus ocupe o lugar de prioridade no meu coração. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar o marido. Quer dizer que você vai aprender a amá-lo da maneira correta, não com idolatria. Por quê? Porque tem mulheres que não conseguem fazer mais nada porque o marido foi embora. Tem mulheres que não se arrumam mais, tem mulheres que não conseguem mais comer, tem mulheres que não conseguem mais trabalhar, tem mulheres que não têm cabeça para isso. Por quê? Aí, Ana Paula, por quê? É porque elas amam o homem? Não, isso não é amor. Porque eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos. Mas se os meus filhos, amanhã ou depois, virar e falar para mim, mãe, eu vou morar com meu pai, eu vou ficar triste? Vou, mas isso não vai me impedir de trabalhar, isso não vai me impedir de me arrumar, isso não vai me impedir de fazer as coisas. Eu vou ficar triste, porque eu amo a companhia dos meus filhos. Mas isso não vai fazer isso comigo.
Então não é amor, isso é o que se chama, é uma obsessão, é uma doença, é aquela verdadeiramente aquela dependência do outro. Por quê? Porque você colocou na sua cabeça e dentro de você que se você só seria feliz se você estivesse com ele. O que é uma mentira. Porque a gente é feliz quando nós temos Deus, quando nós temos a identidade formada em Deus e quando nós somos completas nele. Você pode enfrentar qualquer situação que seja, que você consegue ser feliz, sabe? E ontem eu estava conversando com uma filhotinha minha, da fé, a Ingrid é um amor de menina. E ela disse para mim assim, mãe, sabe o que eu tenho aprendido? Eu falei, o que, meu amor? Ela falou assim, quando a gente não é um bom ímpar, a gente não consegue ser um bom par. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei, filha, é verdade. Talvez, se nós tivéssemos aprendido dentro dos nossos relacionamentos a ser um bom ímpar, nós teríamos sido melhores pares. Mas a dependência emocional, ela sufoca o outro. A dependência emocional torna o outro um Deus. A dependência emocional faz com que o outro não valorize aquilo que ele tem com você. Porque ele se torna um Deus e ele vai agir como? Ele vai fazer te tratar como ele quiser. Ele vai fazer com você o que ele quiser. Ele vai mandar e desmandar em você sem pensar duas vezes naquilo que te fere, aquilo que não te fere. Eu te falo isso porque eu tive um relacionamento assim, em que o meu marido era meu Deus, em que ele fazia inúmeras coisas ruins comigo, inúmeras coisas, assim, a ponto de eu não ter, olha, eu não me achava uma mulher bonita, eu não via beleza em mim, eu não tinha vontade de me arrumar. Por quê? Porque o meu marido sempre fez questão, o meu marido, eu tô te falando do meu marido, pai dos meus 3 filhos, uma pessoa que eu vivi dos meus 18 aos meus 30 anos. São 12 anos de casada. Aí, aquele homem fazia questão de me mostrar o quanto eu era feia. O quanto ele era um deus grego. Tipo assim, você tá pegando boi de estar comigo. Sabe? Aqui em Goiás a gente fala isso. Você tá pegando boi, ou seja, você tem uma sorte de... que aqui tudo é boi, vaca, galinha, né? Você vai acordar com as galinhas, ou seja, vai acordar cedo, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, quer dizer, se a mulher vai indo para um lugar, o homem vai atrás dela, né? O boi não berra, não é por causa do bezerro, é por causa da vaca, tudo aqui é assim, meu filho, então... Aí, eu falava assim, você tá pegando boi, olha bem pra mim. Ele não falava com palavras, mas ele agia dessa forma. Olha bem pra mim, olha tanto que eu sou lindo, sou maravilhoso, sou um gato. As mulheres caem nos meus pés. Então, você tá pegando boi, minha filha. Então, ele não valorizava a nossa família, ele não trabalhava para suster a nossa família, ele não se esforçava, era tudo eu que pagava as contas, eu que pagava colégio, eu que pagava a grande despesa de casa, era minha. Ele não parava emprego. Por quê isso? Porque ele era um Deus. Porque ele era. Então, quando é assim, quando você é dependente emocional, a outra pessoa não se esforça. A outra pessoa não te valoriza. A outra pessoa não vê você com um grau de importância. Por quê? Porque ele está vendo que você depende dele emocionalmente. Então você se torna uma escrava. Não é? Todo idólatra não é um escravo. Vamos olhar essas religiões, fazer um parâmetro e olhar essas religiões que tem como base a idolatria. Não se tem que dar algo em troca de uma bênção. Ó, pra você ver, né? O cristianismo, ele é tão liberdade que você não precisa dar nada a Deus para que ele te abençoe. Você só precisa ser obediente a Deus. Você não precisa sacrificar, você não precisa
dá nada, ele não te pede nada em troca. Tudo aquilo que ele tem para nós foi pago por Jesus. A única coisa que ele quer é que nós andemos em obediência para que as bênçãos dele venham até nós. Né? A única coisa que, porque a obediência no Senhor vai evitar com que muita coisa ruim seja programada contra nossas vidas. Né? A misericórdia do Senhor são as causas, são as coisas que evitam que o mal nos consuma. Então, essa misericórdia, esse perdão, nós somos falhos, nós somos pessoas difíceis, nós erramos sempre, mas o Senhor, ele é misericordioso ao nosso respeito. Ele age com misericórdia. Então, não é necessário você sacrificar um animal para Deus. Não é necessário você levar oferendas a Deus. Não é necessário você ir lá e consagrar uma criança, falar assim, ó, esse menino aqui vai servir o Senhor aqui, ó, você pode fazer o que o Senhor quiser com esse menino, em troca eu quero tal coisa. Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Para quê? Para nos proteger. Então, assim, a obediência é a forma que Deus nos direciona ao amor nele. Então, assim, quando a gente obedece a Deus, a gente vai entendendo as proteções de Deus, a gente vai sendo alcançado pelo amor de Deus. Então, o Senhor quer nos amar. Mas para que a gente tenha esse relacionamento com Deus, nós precisamos ser obedientes. Então, na realidade, a obediência, ela não contribui para nada para Deus. Porque Deus, ele não vai deixar de ser Deus, a gente obedecendo ou não. Ele é imutável. Nada que nós façamos ou deixamos de fazer vai diminuir ou aumentar o grau de poder dele. Ele continua sendo o mesmo. Independente do que nós fazemos, independente do caminho que nós escolhemos. Ele continua sendo o mesmo. Então, só que a obediência vai contribuir para o nosso bem. A obediência vai trazer o que é bom para nós. A obediência vai nos tirar dos perigos da vida. Então, por isso que Deus pede obediência e não o sacrifício. Para nos beneficiar, tanto que ele é top, tanto que ele é maravilhoso. E quando nós estamos na idolatria, nessa servidão, né, tentando comprar o outro com o melhor, nós tornamos escravos, porque nós sempre vamos ter que fazer algo para obter aquela pessoa para perto de nós. Isso não é amor, isso não é relacionamento do céu, isso não é coisa de Deus para nós não, gente. A gente tem que entender isso. Porque o dependente emocional se torna escravo na relação. Para e pensa agora. Quem foi a pessoa que mais investiu no seu relacionamento? Foi você, porque você é dependente emocional. É de você que vem o esforço excessivo para que tudo dê certo. Com certeza, se vocês não eram cristãos, quando vocês se casaram, você procurou Cristo primeiro. Se vocês eram cristãos, mas não eram muito chegados na igreja, com certeza, porque às vezes eu vejo casos assim da pessoa falar assim, não, mas foi ele que me apresentou Jesus. Falei, mas na hora da calamidade, quem foi que correu para Deus? Eu. Você tá vendo que quem sempre investe mais, quem sempre briga pelo relacionamento, é a pessoa que é o dependente emocional? E geralmente da outra parte não vem nada. A outra parte não se esforça com nada, a outra parte não contribui com nada, a outra parte não quer nada com nada. Tá entendendo? E isso é de Deus para nós, essa escravidão, que isso é escravidão, gente. Escravidão é o quê? É dar o seu tudo por algo. É dar seu tudo, é estar preso e obrigado a dar seu tudo por outra pessoa. Isso é escravidão. E amor, relacionamento que Deus tem para nós, casamento que Deus tem para nós, não é prisão, gente. É liberdade. É amor, é companheirismo, é dividir o peso, dividir as dores, dividir entendeu? Mas se a gente continuar tendo alguém, o marido, como centro,
Deus não vai equilibrar isso nunca em nós. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos dependentes emocionais de marido. É reconhecer que nós precisamos de um tratamento com Deus e reconhecer que Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas. Se você não reconhece isso, não, e vai continuar doente. Porque você não vai se submeter ao tratamento. Quando eu me vi nesse lugar, foi muito difícil para mim reconhecer isso, porque eu não reconhecia. Falava, não, 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 não. Mas aos poucos o Espírito Santo foi me levando para o lugar de cura. Por quê? Porque eu estava buscando a Deus e eu queria saber a verdade. Eu queria saber o que estava errado na minha vida. E Deus falou, cara, você idolatra esse cara. Você tem ele como sendo seu tudo. E eu que sou seu tudo. Eu que tinha que ser seu tudo. Você não tinha que viver, era sem mim. Você tinha que chorar por sentir a minha falta. Você tinha que se desesperar quando o dia que você acordasse não sentisse minha presença. Aí Deus me levou para aquela palavra, né? E é por isso que eu falo. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que buscar a verdade do Senhor para nós. Nós temos que ir atrás e pedir ao Espírito Santo. Ana, mas eu não sei nem por onde que eu começo. Começa orando. Deus vai trazer, elucidar a palavra assim na sua frente, assim, você vai ficar maravilhado. Porque eu não tenho curso de nada, não tenho curso de teologia, nunca fiz curso de nada, de nada, de nada. E Deus revelou as coisas para mim só porque eu queria saber. Por que Ele não vai fazer isso com você? Acaso Deus tem filhos prediletos? Não, Deus só tem pessoas que o preferem mais que tudo. Mas que Deus tem prediletos, Ele não tem, porque Ele ama todos nós, e na mesma medida, da mesma forma. Só que tem gente que ama Deus mais, só que tem gente que busca mais Ele, entendeu? Só essa diferença. E aí você vai começar a se reencontrar. Deus vai começar a revelar para você, dentro da palavra de Deus. Ele vai falar com você e vai te conduzir esse caminho de cura. É algo que você só vai adquirir com uma intimidade, um relacionamento diário com Deus. Mas é diário na palavra diário. É todo dia, é orar, é buscar, pedir ao Senhor que venha tirar seu coração dessa dependência emocional. Fala, Deus, eu quero te colocar nesse lugar de prioridade. Eu quero te colocar como o primeiro na minha vida. Me ensina, me conduz. Espírito Santo, é para isso que serve o Espírito Santo. É justamente para isso que serve o Espírito Santo de Deus. Para te conduzir a esse lugar de cura. Porque ainda não se tem remédio para curar uma alma. O que se tem são remédios que vão fazer você dormir mais, ser dependente de calmante para te deixar calma, mas para curar a alma, não. O único que pode curar uma alma com problema, com ferida, com doenças, é Deus. Só. Porque foi Ele que te deu uma alma, né? Não foi homens que te deu uma alma, foi Ele. E aí Deus vai começar a conduzir você. Quando eu, Ana Paula, eu entrei nesse processo, Deus revelou para mim uma palavra lá em Efésios 5. Não sei se é 25, mas se você ler o capítulo, você vai encontrar. Ele falou assim comigo, assim, Ana, as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos como no Senhor. Então, nós devemos o respeito ao marido. Mas, em contrapartida, olha o que Deus fala. Ana, os maridos, eles têm que amar as esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por elas. Olha só. Falei, Ana, é assim seu casamento? Falei, não, não é. Porque eu me sinto como uma pessoa que está dando a vida pelo casamento. Ele falou, tá errado. Tá errado, não é para ser assim. O Danilo é quem tinha que te amar dessa maneira. E você deveria respeitá-lo como você respeita o Senhor. Você respeita ele como você respeita o Senhor? Eu falei, não. Aí ele virou e falou assim, ele também não te ama como Cristo amou a igreja. Então você precisa de cura, você precisa estabelecer. Por quê? O nosso amor, aí Deus falou com o meu coração, falou, o nosso amor, o amor da mulher, tem que estar no Senhor. Esse amor sacrificial, esse amor que não mede esforços,
esse amor que ele vem assim arrebatador dentro do coração. É o amor de Deus que nós temos que ter por Deus. Então, eu vi claramente Deus falar comigo que eu tinha que dar a minha vida pro Senhor e não para o marido. Porque o meu marido é quem tinha que dar a vida por mim. E eu falei, cara, eu tô doente. Cara, eu tô doente, eu preciso desse equilíbrio. Eu preciso entrar nisso aqui agora. E Deus também revelou a mim uma palavra em Gênesis 2, que eu não tô lembrada agora, o versículo, porque eu tô longe da Bíblia, que eu vou ver se eu acho uma Bíblia para te falar. É muito importante isso. Quando Eva, ela pecou contra Deus, quando Eva, ela, né, Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, Deus lançou sobre ela uma palavra muito dura, sabe? Deus falou para ela que ela iria ter dores de parto, que ela não iria ter mais aquela vida a qual o Senhor tinha preparado para ela viver. Não sei se você já se localizou aí com essa passagem. E quando Deus vira e fala para ela algo que, que eu me vi assim. Isso eu tô te falando algo? Não, Samuel, não entra dentro do carro, não. Aqui é assim, filho. Aqui é assim. Eu tô gravando, eu tenho que sair correndo atrás do menino e vai me perdoando aí. Então, assim, quando eu vi essa palavra em Gênesis 2, vem. Lugar nenhum, menino, vou trancar o carro. Você vai trancar o carro? Aí, quando eu vi, porque minha Bíblia estava aqui dentro. Toda hora eu saio com essa Bíblia, eu perco ela de vista, tem hora eu fico louquinha. Aí, quando eu vi essa palavra, eu falei, caramba, eu tô doente mesmo. Eu tô sob essa palavra que isso aqui tá falando comigo. Olha só. Vamos lá para Gênesis 2. Tá demorando um pouco, mas no final dá tudo certo, sabe? Porque na minha vida é assim, cada mergulho é um flash. Gênesis 2. Minha Bíblia diz tudo, até que eu acho onde tá as coisas. Eita Deus, peraí. Gênesis 2. Gente, é Gênesis 2 mesmo? Não, acho que é Gênesis 3. Tararará, foi quando teve a queda. Ah, tá, que ele fala, né? Que o homem, que Deus começa a falar com o homem e que a mulher, você dará luz a sofrimento na gravidez, lá no 3,16. Aí achei o versículo, ó. Falei errado, é Gênesis 3,16. Está escrito assim: a mulher, ele declarou. Ele quem? Deus. Isso aqui então, ó, vamos começar do 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você restejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela, este te ferirá na cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Olha só. Seu desejo será para o seu marido. Ou seja, a mulher, quando ela está no pecado, ela tem essa prisão, né? Quando ela está no pecado, quando ela está no erro, ela tem essa prisão de sentimento. E eu me vi ali com essa maldição, porque é uma maldição mesmo. Deus ali amaldiçoou por causa do pecado. Ai, mas Deus não amaldiçoou ninguém, não. Então me explica aquilo ali. Então, eu me via naquilo ali por causa do pecado. O que nos liberta daquilo é verdadeiramente sair do pecado. E a idolatria, ela é um pecado. Eu entendi Deus falando comigo dessa forma. Você está ali com a maldição de Eva, porque você está no pecado.
O seu desejo está sendo só o seu marido, porque você está no pecado. Ele está dominando você, fazendo de você gato e sapato, porque você está no pecado. Então se arrependa disso. Me coloque como primeiro na sua vida. Me obedeça. Seja aquela pessoa que vai verdadeiramente... Não põe isso aí no micro-ondas, tá? Senão vai explodir. Isso, pega no prato. Então, assim, seja comigo. Seja comigo. Me obedeça, me coloque como centro da sua vida e tudo vai mudar. E quando eu me vi com essa palavra de Gênesis 3,16, com essa palavra de Efésios 5, né? Eu falei assim, gente, eu estou com um problema grande. Eu estou com um problema grande que eu preciso resolver. E eu comecei a orar para que Deus me curasse dessa idolatria. Para que Deus verdadeiramente, Ele viesse ao primeiro no meu coração. Comecei a pedir ao Espírito Santo de Deus para remover os altares do meu coração. Mas assim, com verdade. Não foi igual papagaio de pirata falando, não, com verdade, com choro, com sofrimento. Falar, Senhor, eu não quero ser dominada por um homem, eu não quero que o meu sentimento seja um sentimento de escravidão, eu estou sofrendo. Eu quero a liberdade que Jesus que tem para mim. Eu quero conhecer a verdade do Senhor e ser liberta. E isso aconteceu. Falou, hoje, Ana Paula Fernandes Santana não mais depende de um homem, é de ninguém para ser feliz. Não mais. Às vezes as pessoas falam, Ana, como é que você aguenta? 8 anos esperando. Gente, não são 8 anos de tristeza, não são 8 anos de dor, não são 8 anos, são 8 anos com alegrias, com coisas novas do Senhor, com o trabalhar do Senhor na minha vida, na minha família, meus filhos. Então, quando você tem Deus no centro, você pode esperar 20 anos por uma promessa, não tem problema. Você pode esperar uma vida inteira por uma promessa. Não tem problema, porque você não mais precisa daquilo para viver. Você foi liberta desse cativeiro da dependência emocional. E você só precisa de Deus. Então, se você tem Deus, você tem tudo. E é esse lugar que o Senhor quer nos colocar. Porque o trabalhar dele a respeito do nosso casamento, a respeito dos cônjuges, é um trabalhar dele, não adianta. Não adianta a gente tentar, de alguma maneira, acelerar o processo de Deus, que isso não vai dar certo. Vamos tomar na cabeça, só para dar dor de cabeça. Mas a gente pode querer o processo que Deus tem para nossas vidas. E foi por muito jejum, foi muita oração, para que eu saísse desse lugar de dominação, de um homem que dominava até os meus sentimentos. E hoje em dia, ele não é mais o primeiro na minha vida. O primeiro na minha vida é Jesus. Hoje em dia, quando eu acordo de manhã, eu preciso sentir Deus. Eu não preciso de um telefonema, eu não preciso de uma mensagem. Eu não falo com meu marido há 5 anos. Você sabe o que é isso? Que você não escuta a voz de alguém há 5 anos. A última vez que eu falei com meu marido foi em 2015. Nós estamos em 2020. Ana Paula, isso traz dor? Não traz. Ana Paula, você sofre com isso? Não. Ana Paula, como que você enxerga isso? Vontade de Deus. Por quê? Não sei porque que Deus removeu. Não sei porque que Deus endureceu o coração. Porque a Bíblia vai dizer que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina conforme o querer dele. Aí você vem falar para mim que Deus, se Deus quisesse, ele não poderia inclinar o coração do meu marido para estar perto de mim? Para estar mais próximo dos meus filhos? Mas por que Deus... Ele sabe, eu não sei. Eu não sei porque que Deus está fazendo isso, mas ele tem motivos plausíveis e bem edificados de fazer o que está fazendo. Eu confio nele. Eu confio nele. E uma palavra também que, para encerrar, porque já está grandão nesse áudio. Gente, eu falo demais, eu tenho que ser curada disso. Acho que eu vou jejuar e orar. Falo demais, sangue de Jesus sem poder. Uma palavra que edificou muito, muito. E eu várias vezes orei em cima, várias vezes eu chorei em cima disso, várias vezes o Senhor confirmou no meu coração acerca disso. Foi Isaías 54. Isaías 54. Um dia eu estava chorando
Tava falando com Deus, eu cheguei muito desesperada do escritório, do trabalho. Oi? É para você, filha. Eu cheguei desesperada, cheguei triste e eu me joguei no chão, sabe, boca no pó, sabe como é que é? E falei, Deus, eu preciso de algo porque eu estou me sentindo abandonada, rejeitada, estou me sentindo sozinha, estou sentindo medo porque não tenho mais alguém por mim. Não, por mais que ele não era por mim, mas na minha cabecinha de dependente emocional eu via que ele era por mim, era uma figura, né, de proteção, mas não protegia nada. Ele não investia no relacionamento. Ele não investia em mim, não investia em tempo. Ele não investia em amor, de cuidado, de carinho, nada. Mas na minha cabecinha de dependente emocional, de doente, eu enxergava ele assim, né? E aí Deus falou comigo em Isaías 54, que eu quero convidar você a ouvir também. Aqui na minha Bíblia NVI, está escrito assim: a futura glória de Sião. Escute bem. Cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Olha como eu falei, opa, Deus está falando dos meus filhos, porque eu fui abandonada. Então os meus filhos serão mais do que uma mulher que terá um marido. Eu falei, cara, Deus está falando comigo de cuidado aqui. E eu quero falar isso para você também, que é um cuidado de Deus. Alargue o lugar da tua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Ou seja, Deus está falando o quê? De prosperidade. Ou seja, fica tranquila. Vocês herdarão tantas coisas, vocês terão tantas coisas. Alarga sua tenda, seus domínios serão expandidos. Porque os seus filhos vão conquistar grandes coisas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Aqui da viuvez, eu coloquei como se fosse o divórcio, porque a viuvez não é quando o marido morre, quando você não tem mais marido, não tem alguém por você. Aí eu falei assim, eu tô nessa aí. Eu sou viúva de marido vivo, né? Porque eu não tenho marido. E aí ele fala que eu não vou mais me lembrar dessa vergonha, desse constrangimento de ter sido deixada, de ter sido abandonada, de ter sido largada, de ter sido... Eu não vou me lembrar mais. E eu comecei a chorar bicas, que eu falei, Deus está falando comigo. Cara, eu abri a Bíblia assim, ó, a esmo. Eu falei assim, ó, eu vou ler qualquer coisa aqui, Deus vai ter que falar comigo que eu tô ruim. Abri e caiu no Isaías 54. E olha que palavra poderosa para uma mulher que estava chorando, desamparada, triste, porque o marido foi embora, porque não tinha mais recurso. Eu tinha que ir vacinar a Ana Clara, ele que levava, ele que ia comigo segurar a menina, eu tive que ir com ela sozinha, aquilo foi uma dor, um sofrimento, né? Porque eu comecei a fazer coisas sem marido, sem ajuda, sem um amparo, sem a companhia, e aquilo é doloroso, demais, difícil demais, né? Hoje em dia eu falo assim, meu Deus, por que chorar, né? Por isso, uma coisa tão à toa. Mas porque Deus me deu força agora para vencer, mas naquela época era duro, né? Aí, beleza, ele fala aqui que não vai sofrer mais a humilhação, a gente vai se esquecer da humilhação de não ter marido. Aí aqui tá falando assim, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Era exatamente como eu estava.
Então o Senhor estava me chamando de volta. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada de seu Deus. Ó, eu casei, eu tinha 18 anos, filha. Casei nova só para ser rejeitada. Falei, Deus é Ele falando comigo. Por um breve instante, eu abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, e com bondade eterna terei compaixão de você. O Senhor se escondeu de mim 12 anos. Por quê? Porque eu preferi coisas erradas, porque eu não quis ir para a igreja, porque eu não quis obedecer ao Senhor, eu não queria a verdade de Cristo para mim e eu queria fazer do meu jeito. Então o Senhor se calou durante 12 anos. Mas quando eu fui largada e deixada, quando eu fui abandonada, o Senhor falou lá, teve compaixão de mim. Eu comecei a entender tudo. Falei, Jesus, Deus está falando forte comigo aqui. E eu espero que Ele esteja falando com você também, né? Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor. Ou seja, eu sempre tive promessas de Deus. Deus sempre falou que tinha promessas de mim. Por mais que eu fui totalmente ao contrário dessas promessas, Deus não removeu a aliança que Ele tinha comigo. Isso que é amor. Amor no último grau. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada. Eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. Farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que assopra as brasas até darem chama, e a forja de uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, essa é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. Cara, eu saí daqui, você não está entendendo, saí com essa palavra de Deus para minha vida. Isso, velho, isso. O que eu falo pra você? Isso me curou de uma forma que eu falei, caramba, Deus está me chamando para Ele. Deus está falando para mim que vai tirar toda a aflição, toda a dor. E eu fui sendo curada. E foi um divisor de águas. Porque o Espírito Santo é quem trabalha. Então não teve nada nesse processo que eu pudesse fazer para fazer o trabalho do Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu tive que fazer foi optar pelo tratamento, me submeter ao tratamento. Entender na palavra de Deus que eu precisava colocar Deus como único na minha vida, e eu comecei a pedir incessantemente ao Espírito Santo de Deus que me ensinasse a colocar Deus em primeiro lugar. E aí o Espírito Santo foi removendo os altares. O Espírito Santo foi me dando as prioridades. Foi um processo. Eu ainda estou em processo. Mas não estou no início do processo mais, já estou um pouquinho mais avante. E quer saber de uma coisa? Quando você tem o Senhor como seu único, como a coisa mais importante, você não precisa mais de nada. Não tem nada que substitua a Deus na sua vida, não tem nada que te alegre mais do que o Senhor na sua vida. Porque você vai ver que verdadeiramente era dele que você precisava. E aí você é curado dessa dependência emocional,
dessa necessidade de ter alguém, algo para se sentir feliz, porque você vai entender que você tem uma identidade em Cristo e somente Ele pode ocupar esse espaço vazio no seu coração. Então, o meu conselho para você é isso, sabe? Corra mesmo atrás, se submeta ao trabalhar do Senhor, se reconheça como uma pessoa doente, como uma pessoa que precisa de cuidar de Deus, se reconheça como alguém que precisa do trabalhar do Espírito Santo de Deus, chame pelo Espírito Santo de Deus, chame para Ele colocar as coisas todas no lugar. Né? Tem um louvor que eu gosto muito de cantar na igreja, que é o Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dá essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar em você. Submeta-se, entra na onda e deixa Deus te conduzir. Aquilo que o Espírito Santo falar com você, não refute não. Aquilo que Deus te mostrar na palavra, se você não entender, peça a Ele para te explicar e te mostrar, porque você não está entendendo. Mas não refute, não, e fala assim, não, isso aqui não é Deus querendo falar comigo, não. Não, é Deus querendo falar com você, sim. Ele está querendo te mostrar as mazelas que precisam ser removidas do seu coração, para que Ele entre e para que Ele faça morada. Né? Essa louvor que eu estava cantando vai falar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Então deixa Deus mudar. Deixa Deus colocar na primeira prateleira todas as prioridades. Deixa Deus remover aquilo que não vai fazer bem para a sua vida, aquilo que não vai fazer nada de bom para a sua vida. Você vai ver que durante o processo a gente sofre, porque a gente nunca quer renunciar. Durante o processo a gente sofre porque aprender a se submeter ao trabalho de Deus é algo muito complicado. Mas quando você começa a se submeter, é algo libertador, né? Quero que, em nome de Jesus, você tenha entendido essa palavra. Quero que, em nome de Jesus, Deus venha clarear a sua mente e venha trazer para você esse momento, sabe, de cura interior. Esse momento mesmo de ver Deus revelando, né, para você quem Ele é e te curando daquilo que você tem sido, para que você possa se tornar aquilo que Ele deseja que você seja. Amém? Desculpa o áudio grande, mas Deus foi conduzindo, né? Que Deus possa trazer uma liberdade para sua vida, tá bom? Beijo, fica na paz.